A ideia é criar comitês em todo o país para registrar denúncias contra candidatos que recebem dinheiro não declarado nas eleições deste ano. Nós estamos falando sobre a campanha contra o Caixa 2 nas eleições de 2016. E para falar sobre este assunto, o juiz Herval Sampaio é o nosso convidado de hoje. Doutor Herval, bom dia. Seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Manuela. Muito importante, eu quero primeiro destacar a alegria que a gente tem de vir falar sobre um tema onde movimentos sociais estão preocupados em face da mudança muito bem-vinda da Lei 13.165, chamada reforma política, que não trouxe tantos avanços, mas nessa parte nós vamos realmente tentar mostrar à população que ela verdadeiramente é que tem que se insurgir contra tudo isso que a gente está vendo, vamos dizer, que a gente viu e que a gente espera não ver mais nessas eleições que se avizinham. Como você muito bem disse, a ideia é a gente formar comitês populares. A ideia é a gente envolver o povo. Como eu disse, por mais que os movimentos sociais, que algumas entidades, como eu registro, a OAB nacionalmente lançou junto, por exemplo, com a CNBB, nós vamos procurar oportunamente aqui a Diocese, e o movimento de combate à corrupção eleitoral, que eu me orgulho muito de fazer parte e representar aqui no Estado. Então, o que é que nós estamos tentando mostrar para a população? A novidade agora é uma novidade interessante, mas é uma novidade, Manuela, que está só no papel, que é o limite de gastos. Pela primeira vez, há claramente uma lei, que é a lei que eu mencionei, e agora uma resolução do TSE, a 23463, para quem quiser olhar, de 2015. E esta lei e resolução, elas limitam claramente o limite de gastos, né? Me perdoa a redundância, mas para entender que há uma limitação de gastos. Isso no papel, isso no que a gente chama de Caixa 1. Para você ter uma ideia aqui para Mossoró, só para a gente ter uma ideia, foi mais ou menos 3 milhões de reais o último gasto na eleição de 2002. Estou dizendo mais ou menos. Eu nem trouxe a tabela porque eu não estou muito preocupado para esse ano, qual o valor com isso. estabelecido? Veja, o valor vai ser 70%, a gente leva em consideração a eleição de 2012, e vai ser 70% do maior gasto declarado na eleição passada. E aí tem um detalhe, já existe esse valor como tabela em outra resolução, 23, agora 459, enfim, não interessa, uma resolução que tem um valor. Só que esse valor não é o valor real, porque o presidente do TSE, até o dia 20 de julho, vai atualizar de 2012 para cá. Mas por que eu estou destacando disso, Emanuela? Porque, pela primeira vez, nós temos um limite no papel, no Caixa 1. Como era antes? Antes não tinha limite. O que é que os candidatos e os partidos políticos faziam? Elevavam, justamente para não ter o problema formal de extrapolar e configurar na análise de conta o chamado excesso de gasto. Doutor Herval, e com essa mini-reforma eleitoral, fica proibido também que empresas patrocinem, que incentivem a segunda parte, não pode. CNPJ não pode mais participar. Então, essas duas mudanças juntos, o limite de gasto, ou seja, que agora está limitado, junto com a proibição do financiamento empresarial, fazem, pelo menos que na lei, a gente tem uma nova realidade. Qual é essa realidade? A gente acha que pelo jeitinho brasileiro, até que nós estamos acostumados, os políticos, principalmente aqueles não comprometidos com o real interesse público, com a ideia de se trazer propostas para se eleger, de querer realmente convencer a população e fazer uma eleição limpa, uma eleição condicionada à mudança geral que houve, que inclusive foi a redução do tempo de campanha para haver uma redução dos gastos, tudo está concatenado. A gente acha que, infelizmente, faz parte do brasileiro. Vamos jogar aberto. Como eu disse ontem, em um texto do nosso site, a verdadeira mudança ela tem que vir do povo. Nós temos que nos tocar que os políticos, que algumas autoridades são corruptas, que realmente há ações e omissões em que conduzem a desvio de dinheiro público. Ah, sim, mas não são eles só culpados, não, Manuela. Nós verdadeiramente somos culpados. Há os pequenos atos de corrupção que a gente faz dia a dia, muitas vezes até ensinando nossos filhos em não reprimir esses pequenos desvios de conduta, moldam a característica de nossa sociedade. E a nossa preocupação agora é tentar mostrar para o povo que se ele continuar recebendo
Benesses na eleição, se ele continuar votando naqueles políticos descomprometidos e aceitando essa história do Caixa 2, porque vai ter um limite, nós achamos que vai haver o que a gente chama de doações laranjas, as pessoas vão ser usadas não só para votar, ou seja, a pessoa não vai mais ser procurada somente para dar o voto. Toma aqui, eu vou lhe dar tanto pelo voto. A gente tem quase certeza, faz parte, que esses políticos desonestos, descompromissados e os partidos políticos vão fazer o quê? Vão comprar o seu CPF, vão pedir o seu CPF. Isso é crime. Claro, isso aí na realidade é inadmissível. Inclusive nós estamos tentando criminalizar o Caixa 2, que é um avanço, mas já há condições de se entrar em outras condutas, há várias medidas, como aquelas medidas contra a corrupção que eu lhe falei. Há uma ideia de criminalizar esse Caixa 2, só que mesmo não criminalizado ainda o Caixa 2, a própria conduta é uma conduta ilícita. Então nós estamos tentando mostrar à população que não aceite entregar seu CPF, até porque nós vamos fiscalizar. E vamos imaginar que um ASG, né, que trabalha em alguma empresa, que só ganha um salário mínimo, por exemplo, como é que ele vai financiar, não é, um dinheiro, não é, que vai comprometer o seu orçamento? A Justiça Eleitoral está ligada em tudo. É o que eu chamo do confronto da análise substancial dos dados informados na SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas, que você vai ter que informar o que efetivamente o candidato e partido arrecadou e efetivamente aplicou esses recursos, com a realidade. Então, nós estamos ligados a um pensamento da Justiça Eleitoral do Ministério Público de fiscalizar realmente, verdadeiramente isso. Agora, não vai conseguir, Manuela, sozinho, sem que o povo ajude. Daí a importância onde eu queria chegar, dos comitês. Somente a Justiça Eleitoral não, mas a sociedade também pode trabalhar em conjunto com a Justiça. Eu sou sincero para lhe dizer, se a gente for depender para evitar o Caixa 2 agora, já na eleição de 2016, somente com a estrutura que eu conheço, não sou agora juiz eleitoral, mas tenho experiência desde 2000, faço eleições por todo, na Bahia e aqui no Rio Grande do Norte. Então eu tenho de 2000 para cá, contando aí, tem mais de 10 eleições, então eu tenho experiência. Se a gente for contar com a estrutura atual que eu conheço, da Justiça Eleitoral, mesmo pedindo emprestado alguns técnicos, que há previsão na resolução e lei, e também do próprio Ministério Público, e aqueles interesses politiqueiros, porque os candidatos adversários, eles só entram com as reclamações quando interessam ao umbigo deles. Se a gente for depender da Justiça Eleitoral do Ministério Público para reprimir o Caixa 2, eu não tenho dúvida que o Caixa 2 vai continuar. E aí, agora, de que forma a sociedade ela pode contribuir? Eu vou lhe explicar. Primeiro, participando agora, divulgando, desde já, porque começa agora, verdadeiramente, que pese não ter a campanha, mas as tratativas e os inícios dos ajustes, principalmente dos cabos eleitorais, com todo respeito, muitas vezes agora a corrupção começa em atacado. Você não compra mais o voto individual. Você pega um determinado líder, você pega alguém e esse dinheiro nunca é contabilizado. Esse dinheiro não passa pelo caixa 1, vamos dizer. Então, e o mais importante é o povo não aceitar mais essas manobras. Não aceitar que dê o seu CPF ser usado como laranja e não aceitar a velha e conhecida compra de voto. Ou seja, não tem sentido mais. Meu amigo e minha amiga, você vai continuar vendo faltar saúde, faltar educação, faltar segurança pública, faltar tudo. Você não vai ver do poder público nada, o mínimo dos seus direitos assegurados, enquanto você continuar com essa postura individualista, essa postura egoísta, essa postura de querer se dar bem nas eleições. Acabe com isso. Vamos tentar convencer os nossos políticos que eles têm que mudarem, mas nós temos que mudar também, porque justamente esse Caixa 2 é realmente a fonte da corrupção. Por quê? Porque você não passa pela análise e eles fazem o que quiser. E aí a gente sabe o que acontece. Uma campanha que formalmente está lá de 3 milhões, na prática se gastou 10 milhões, porque a gente viu a rasgação na campanha, a compra de voto. São as campanhas hollywoodianas, né? Pois é, uma coisa no papel, outra coisa na prática. Agora, tende essa legislação
E nesses movimentos sociais que nós vamos, ontem mesmo estávamos reunidos com o presidente da OAB, Canidé Maia, eu vou atrás da Diocese de Santa Luzia, vamos lançar aqui em Mossoró, eu quero ver se os padres se conscientizam disso e leve, por favor, desde já, acabe com essa mania de estar dizendo que as nossas campanhas, como a campanha da Reforma Política Democrática, era politiqueira porque tinha participação de partido político. Se os partidos estão aderindo, e nessa a gente até tentou evitar, essa a gente não quer partido político não para evitar o que aconteceu na Reforma Política Democrática. Por quê? Porque esses políticos desonestos, comprometidos, esses interesses, fizeram com que denunciasse de que havia o partido do governo que estava ligado, e agora nós resolvemos as campanhas no Brasil inteiro, não aceitar nenhum político e não aceitar nenhum partido, ou seja, aqueles políticos sérios, aqueles partidos vão ter que ficar olhando. Então, esses políticos sérios, esses partidos sérios, que trabalham e criam os seus próprios comitês contra o Caixa 2, façam a sua parte. Quem quer uma política séria, uma política que realmente faça o que eu chamo o romantismo da política, que é a arte de servir a coletividade. Porque o que a gente está vendo aí, sinceramente, é um momento difícil, um momento delicado e sem perspectiva. E eu acredito... E é pior ainda, não é, doutor? Pior. Porque se tivesse perspectiva, eu estava super feliz. Eu sou muito esperançoso que as coisas mudem, sou. Mas eu sou diferente. Eu tenho vamos dizer, uma positividade inata. Tudo que eu toco, eu procuro acreditar, eu procuro investir. E eu estou bem empolgado de que o momento da retomada da política brasileira passa por essa campanha contra o Caixa 2, passa por aquela campanha que eu já vim trazer aqui, as 10 medidas contra a corrupção, passa agora pela retomada, vamos dizer, desse semestre, e que a gente deixe de lado os interesses pessoais, como eu venho defendendo aqui no nosso quadro Direitos de Todo, aqui, que eu tenho aqui na TCM, onde eu digo, que política é essa onde a pessoa física que exerce o cargo, ela é bem mais importante do que o cargo e a instituição do cargo. Isso não dá para a gente conceber mais esse fisiologismo, esse lado personalístico. E tudo isso, essa campanha, nesse momento, representa para as eleições que se avizinham. Eu acredito que com essas normas e com essa conscientização, com esses comitês populares, que todos vocês podem fazer esses comitês, a ideia, o pontapé inicial, a gente possa melhorar, não vai acabar, isso não existe, mas nós vamos reduzir sensivelmente. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vamos deixar um site, algo que o telespectador agora possa também buscar mais informações. Tem o site do MCCE, você pode colocar aí, www.mcce.com.br, que é MCCE, que é justamente o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Tem o próprio site da OAB, tá? A OAB está bem engajada. A própria CNBB. Estão todos fazendo esses comitês populares. E quando nós estamos esperando as diretrizes de Brasília, que foi lançada inicialmente em Brasília, alguns estados estão lançando e nós estamos se preparando, inclusive conversando com o presidente estadual da OAB, que é um parceiro do MCCE, que é o doutor Paulo Coutinho, e aqui com o Canidé Maia, para a gente lançar em Mossoró, junto com a Diocese de Santa Luzia. Nós temos as 3 entidades, na realidade, todas as outras entidades, nós vamos verdadeiramente levar isso para a população. Agora, além disso, eu tenho outro projeto pessoal, que eu acho que você acompanha, que é o Cidadania na Escola. Eu estou indo com o professor Márcio Oliveira para as escolas para levar esses ensinamentos. Então, nós vamos colocar dentro do Cidadania na Escola essa campanha contra o Caixa 2. Obrigada, doutor Erval, pela conversa bem esclarecedora. Tá aí, reflita você que acompanha a gente sobre este assunto. Até a próxima. Com certeza.